Há muito, muito tempo, em uma pequena cidade chamada Siló, vivia uma mulher chamada Ana. Ela era bondosa, temente a Deus, mas tinha um grande motivo de tristeza: não conseguia ter filhos. Naquele tempo, para uma mulher não ter filhos era algo muito difícil. Ana chorava todos os dias e pedia a Deus que um dia lhe desse um bebê. Ela ia ao templo, se ajoelhava e orava em silêncio, mexendo apenas os lábios. O sacerdote do templo, chamado Eli, a observava e pensou que ela estava falando coisas sem sentido. Mas quando se aproximou, Ana explicou: não estou dizendo bobagens, estou apenas derramando meu coração diante de Deus. Estou pedindo um filho. Ele então respondeu: vai em paz. Que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ana levantou-se com o coração mais leve. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração dela. Ela ficou grávida e teve um menino. O nome dele foi Samuel, que significa pedido a Deus. Mas Ana não esqueceu a promessa que tinha feito. Ela disse a Deus que, se tivesse um filho, o entregaria para servir no templo. Por isso, quando Samuel já era grandinho, ela o levou até Eli, o sacerdote, e disse: aqui está o menino que pedi ao Senhor. Agora, ele vai servir a Deus todos os dias da vida dele. Samuel cresceu dentro do templo, ajudando Eli nas tarefas diárias. Imagine só como era a vida dele. Todos os dias via pessoas trazendo ofertas, ouvia os cânticos, via a fumaça do altar subir, e aprendia a servir desde pequeno. E mesmo sendo uma criança, Samuel já era diferente, obediente, atento e cheio de fé. O mais curioso é que, enquanto muitas pessoas esqueciam de Deus naquela época, ele estava preparando Samuel para algo grandioso. Samuel cresceu dentro do templo, ajudando Eli nas tarefas diárias. Imagine só como era a vida dele. Todos os dias via pessoas trazendo ofertas, ouvia os cânticos, via a fumaça do altar subir, e aprendia a servir desde pequeno. E mesmo sendo uma criança, Samuel já era diferente, obediente, atento e cheio de fé. O mais curioso é que, enquanto muitas pessoas esqueciam de Deus naquela época, ele estava preparando Samuel para algo grandioso. Samuel estava crescendo dentro do templo, aprendendo cada vez mais. Ele ajudava em tudo, acendia as lâmpadas de óleo, cuidava da limpeza, abria as portas para os visitantes e até levava mensagens para Eli, o sacerdote. Eli já estava bem idoso, seus olhos estavam fracos e quase não enxergava mais. Muitas vezes, Samuel precisava ser os olhos e as mãos de Eli. Ele cuidava do sacerdote com carinho, como se fosse um avô. Naquele tempo, poucas pessoas ouviam a voz de Deus. Muitos já não buscavam o Senhor de todo o coração. Era uma época silenciosa, sem muitas visões ou revelações. Mas algo muito especial estava prestes a acontecer. Certa noite, Samuel estava deitado em seu quarto, dentro do templo, perto da Arca da Aliança, onde se simbolizava a presença de Deus. As lâmpadas ainda queimavam, iluminando o lugar com uma luz suave e tremeluzente. De repente, Samuel ouviu uma voz chamar: Samuel. O menino abriu os olhos rapidamente e correu até ele. Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, sonolento, respondeu: eu não chamei você, meu filho. Volte a deitar-se. Samuel obedeceu e voltou a deitar. Poucos minutos depois, a mesma voz chamou outra vez: Samuel. Samuel levantou correndo e foi até Eli. Aqui estou, o Senhor me chamou de novo. Eli balançou a cabeça e disse: não, Samuel, eu não chamei. Vá descansar. O menino voltou a se deitar, mas em seu coração estava confuso. Quem estava chamando? Pela terceira vez, a voz ecoou na noite: Samuel. Ele correu novamente até Eli. Dessa vez, o sacerdote percebeu algo especial. Não era um engano. Ele entendeu que quem estava chamando o menino era o próprio Deus. Então ele disse: Samuel, volte a deitar-se. Se você ouvir de novo essa voz, responda assim: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. O coração do pequeno Samuel bateu mais forte. Ele voltou para sua cama, deitou-se e esperou. O templo estava silencioso, as lâmpadas ainda acesas, e o ar parecia cheio de expectativa.
Então, pela quarta vez, a voz o chamou: Samuel, Samuel. Dessa vez, Samuel não correu até ele. Ele se sentou, respirou fundo e disse, com uma voz de criança cheia de reverência: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E sabe o que aconteceu? O próprio Deus falou com Samuel. Deus contou coisas importantes, que estava triste porque o povo havia se afastado, que ele não tinha corrigido os erros de seus filhos que eram sacerdotes desobedientes, e que Samuel seria alguém muito especial para levar a palavra dele ao povo. O menino escutou com atenção, sem interromper. Era a primeira vez que falava diretamente com Deus, e aquele momento mudou sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Samuel estava com medo de contar a visão para Eli. Afinal, a mensagem era dura, falava do castigo que viria sobre a família dele. Mas Eli chamou Samuel e insistiu: Meu filho, não esconda nada de mim. O que Deus lhe disse? Com coragem, Samuel contou tudo, palavra por palavra. Eli suspirou e respondeu: Ele é o Senhor. Que faça o que lhe parecer melhor. A partir desse dia, Samuel não era mais apenas um ajudante no templo. Ele se tornou um profeta em treinamento, um menino que sabia ouvir a voz de Deus. E toda a cidade começou a perceber que Deus estava com ele. Com o passar do tempo, Samuel cresceu. Já não era apenas um menino que ajudava Eli no templo, mas agora era reconhecido por todo o povo como um profeta escolhido por Deus. Cada vez que Samuel falava, todos sabiam que era Deus quem estava orientando. Diferente de outras épocas em que as pessoas já não ouviam a voz do Senhor, agora a palavra de Deus voltava a ser clara, porque Samuel era fiel. Enquanto isso, Israel passava por momentos difíceis. Os filisteus, um povo inimigo, estavam sempre em guerra contra eles. Muitas vezes o povo se esquecia de Deus e tentava vencer as batalhas apenas com suas próprias forças. Certa vez, os israelitas perderam uma luta contra os filisteus e ficaram desesperados. Eles tiveram uma ideia: levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, achando que só o objeto sagrado garantiria a vitória. Mas como eles estavam desobedientes e distantes de Deus, não funcionou. Os filisteus venceram e levaram a arca como troféu. Quando a notícia chegou a Eli, o sacerdote já idoso, ele caiu da cadeira e morreu. Foi um dia triste para Israel. Parecia que tudo estava perdido. Mas Deus não havia se esquecido do seu povo. Mesmo com tanta dificuldade, ele estava levantando Samuel para trazer esperança. Samuel, ainda jovem, reuniu o povo e disse com firmeza: Se vocês querem realmente voltar para o Senhor, joguem fora os ídolos e sirvam somente a Ele. O povo obedeceu, e Samuel os levou a um lugar chamado Mispá, onde todos oraram juntos, confessaram seus erros e jejuaram. Era um momento de arrependimento e de volta ao caminho de Deus. Mas, justamente quando estavam reunidos, os filisteus decidiram atacar. O povo entrou em pânico. Alguns disseram: E agora, Samuel? Vamos ser destruídos. Samuel, porém, não perdeu a calma. Ele ergueu as mãos e disse: Não tenham medo, confiem no Senhor. Ele ofereceu um sacrifício e clamou a Deus. E então, algo surpreendente aconteceu. Naquele mesmo instante, um trovão poderoso ecoou do céu. O barulho foi tão forte que confundiu os filisteus. Eles ficaram apavorados, correram de um lado para o outro, e os israelitas conseguiram derrotá-los. Depois da vitória, Samuel pegou uma grande pedra, colocou-a no chão e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra foi chamada de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. A partir daquele dia, o povo começou a respeitar ainda mais Samuel, não apenas como profeta, mas também como juiz, alguém que liderava com justiça e ensinava o caminho de Deus. Samuel não construiu palácios, não formou exércitos e nem usou coroas. Sua força vinha da oração e da fidelidade ao Senhor. Isso era curioso para as crianças da época. Enquanto outros povos tinham reis poderosos, Israel tinha um profeta humilde que guiava o povo com a palavra de Deus. Com o passar dos anos, Samuel se tornou um homem sábio e respeitado. Por toda parte, as pessoas diziam: Ele é aquele menino que ouviu a voz de Deus no templo e nunca deixou de obedecer. Mas uma grande mudança ainda estava para acontecer.
O povo de Israel começaria a pedir algo que mudaria toda a história. Eles queriam um rei, como os outros povos tinham. E caberia a Samuel ouvir esse pedido e transmitir a resposta de Deus. O tempo passou, e Samuel já era um homem mais velho. Durante muitos anos, ele tinha guiado Israel com sabedoria, sendo profeta, juiz e conselheiro. Sempre lembrava o povo de confiar no Senhor, o verdadeiro rei. Mas um dia, os líderes de Israel foram até Samuel e disseram: Samuel, você já está ficando idoso, e seus filhos não seguem o mesmo caminho que você. Queremos que nos dê um rei para nos governar, assim como tem todas as outras nações. Essas palavras entristeceram muito Samuel. Ele sabia que Israel já tinha um rei, o próprio Deus. O pedido parecia uma rejeição à liderança de Deus. Mesmo assim, Samuel não respondeu de imediato. Ele fez o que sempre fazia, orou ao Senhor. E Deus lhe disse: Samuel, não é a você que eles rejeitaram, mas a mim, como rei. Ouça o que eles pedem, mas avise o povo sobre o que significa ter um rei humano. No dia seguinte, Samuel reuniu todo o povo e explicou: Vocês querem um rei? Pois saibam que um rei pode tomar os filhos de vocês para formar seu exército. Pode escolher as filhas para trabalhar em seus palácios. Pode pegar parte das colheitas e dos rebanhos. Vocês estarão sujeitos às ordens dele. Pensem bem antes de escolher. Mas o povo respondeu em coro: Não importa. Queremos um rei sobre nós. Queremos ser como as outras nações, com alguém para nos liderar em guerras. Samuel ouviu, suspirou e voltou a orar. E Deus confirmou: Dê a eles um rei. Foi então que Samuel conheceu um jovem chamado Saul, da tribo de Benjamim. Ele era alto, forte e muito bonito, tão alto que se destacava no meio da multidão. Parecia o tipo de pessoa que todos esperavam como líder. Deus disse a Samuel: Este é o homem que unge para ser rei sobre o meu povo. Samuel chamou Saul, ungiu-o com óleo e anunciou diante de todos: Aqui está o rei que o Senhor escolheu. O povo gritou de alegria, batendo palmas e dizendo: Viva o rei Saul! E assim começou uma nova fase na história de Israel. Samuel continuou sendo profeta e conselheiro, mas agora havia um rei humano para governar. Mesmo assim, Samuel nunca deixou de ensinar uma lição importante: que o verdadeiro poder não estava na força de um homem ou de um exército, mas em ouvir e obedecer a Deus. Anos depois, Samuel ainda teria uma missão especial: ungir outro rei, um jovem pastor de ovelhas chamado Davi, que também se tornaria um dos maiores reis de Israel. Mas, mesmo depois de tantas mudanças, o povo jamais esqueceu como tudo começou. Eles lembravam de um menino, entregue por sua mãe ao templo, que certa noite ouviu uma voz misteriosa chamando pelo nome. Um menino que respondeu com simplicidade e fé: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Essa foi a frase que mudou a vida de Samuel e, por meio dele, transformou a história de toda uma nação. A história de Samuel nos mostra algo muito curioso e importante: Deus pode falar com qualquer pessoa, até mesmo com uma criança. O segredo está em ter o coração disposto a ouvir e obedecer. Samuel não precisou ser forte como um guerreiro ou rico como um rei. Ele foi especial porque decidiu ouvir a voz de Deus e seguir o que ele dizia. E hoje, cada criança também pode aprender com Samuel. Deus continua falando através da Bíblia, da oração e do amor. Basta ter o coração aberto para dizer: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo.